Gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, um vídeo especial assim, porque eu fiz uma fala em uma escola de forma online, virtual, para a turma de terceiro ano de um professor que é amigo meu, que se chama Euler Almeida, que ele me convidou para falar sobre ser LGBT na ditadura militar, assim. Então, o vídeo de hoje é basicamente a minha fala para essa turma de ensino médio. É um vídeo que é grande, mas que é bastante informativo, tem bastante conhecimento assim para ser trocado. Então, se você se interessa por esse tema, assiste até o fim. É uma fala interessante. Eu trago alguns pontos sobre como era ser LGBT no contexto de ditadura militar, sobre como as pessoas LGBTs eram tratadas. Então, peço para que você assista o vídeo todo. Se interessar por ele, comente as suas questões, suas informações e conhecimentos sobre aquele contexto, ou dúvida mesmo. Vai deixando o like nesse vídeo, compartilha com as pessoas, porque é um vídeo bastante educativo. Já vou pedir, obviamente, para você se inscrever nesse canal, para ele chegar mais longe. Se não me conhece, sou a Dodi, me segue lá nas redes sociais, tá bom? Então, obrigado ao professor Weiler, obrigado à turma lá de terceiro ano, do Colégio Nova Época. E é isso, meus anjos. Fiquem com esse vídeo hoje. Giovanni é o nosso segundo convidado para essa série aí de temáticas sobre a ditadura civil-militar. O Giovanni é formado em História, também é formado pelo Instituto Federal de Goiás. Ele estuda, né, minorias e estudou a representação, a comunidade LGBTQIA+, no período da ditadura. É claro que a gente tem que tomar cuidado com essa nomenclatura, porque ela é uma nomenclatura muito recente, e naquele período ainda não tínhamos toda essa comunidade definida, né? Uma outra coisa também importante a chamar, o Giovanni é um youtuber também, acho que isso é relevante, importante. Ele faz discussões sobre raça, gênero, na internet, seja ela no YouTube ou nas redes sociais. Acompanhe ele, literalmente, Giovanni Adodi, em todas as redes sociais. Giovanni, eu vou te entregar a turma a partir de agora. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo? Sim, Ok. Primeiro, quero agradecer o Weiler, que já é um amigo de longa data, assim como a Sabrina, que conversou com vocês semana passada. Obrigado por essa oportunidade de estar falando com vocês. Ele já disse, eu sou o Giovanni, tenho 27 anos, formado em História. Atualmente não dou aula, mas, enfim, presente é o que temos. E, como ele já disse, possuo produção de conteúdo nas redes, enfim. E hoje eu vou conversar com vocês basicamente sobre ser LGBT, assim, né, na ditadura militar, sobre como era ser LGBT na ditadura militar. Porque foi um trabalho que eu fiz para o meu TCC, foi essa a minha temática de pesquisa, e eu vou estar trabalhando isso aqui com vocês. Antes de partir para a questão de LGBTs na ditadura militar, eu queria ouvir vocês, assim, quem quiser compartilhar alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta simples, mas para eu ter um pouco de noção do que você tem de informação, de conhecimento, assim, sobre como era ser mesmo LGBT na ditadura militar. Quais conhecimentos e informações vocês têm sobre isso? Se alguém puder responder. Fala aí, Guilherme, deixa eu ver se ele te escuta. Repressão, discriminação. Nada muito diferente de hoje em dia, mas naquela época era bem pior. Repressão, discriminação. Mais alguém? Guilherme, né? Guilherme. Ok, Guilherme. Repressão e discriminação, né? Então, quando a gente fala de LGBTs na ditadura, vem muito essas primeiras palavras mesmo, de repressão, de discriminação, de formas de cercear direitos e de reprimir essa parcela da sociedade, né? Bem, dito isso, apareceu aí três conceitos, né? Conceitos de doença, de pecado e de crime. Por que que eu estou trazendo esses três conceitos para cá? Porque eles são importantes para a gente entender a forma como aquela sociedade enxergava as pessoas LGBTs. E qual a importância disso, né? Quando a gente fala de ditadura, quando a gente fala de governos militares, quando a gente fala do Estado brasileiro naquele contexto, muitas vezes a gente fala de Estado de uma forma quase que robótica, né?
em geral, obviamente, né? Não estou dizendo vocês, mas em geral, pessoa, sociedade, se esquecendo que Estado, de alguma forma, e as instituições daquele Estado são formadas por pessoas, né? Os governos militares eram formados por pessoas. E aquele contexto de 64 até o início da década de 80, que foi o período da ditadura, aquela sociedade possuía seus valores, suas crenças, suas ideologias, e isso permeava todos os campos da sociedade, né? Inclusive os governos militares, as pessoas que estavam naquelas instituições, os militares, né? Então, esses três conceitos são importantes assim para entender como era ser LGBT naquela sociedade: doença, pecado e crime. Por quê? Né? Vamos por partes. Doença. Por que doença? Pessoas a serem curadas, problemas mentais, tratamento médico. Naquele contexto da ditadura militar, se pensava e se acreditava de forma muito a sociedade como um todo, assim, seja os governos militares ou a sociedade civil, que pessoas LGBTs eram pessoas que doentes, assim. E aí eu queria reforçar o que o Euler disse. Eu estou usando a expressão LGBT para tentar abarcar toda a comunidade, assim. Mas naquele contexto não se usava essa sigla, né? Era comunidade gay, homossexuais, no máximo travestis. Eu estou usando LGBT por uma escolha mesmo, assim. Então, pessoas LGBTs eram vistas como pessoas que tinham problemas psicológicos. Pessoas LGBTs eram pessoas vistas como pessoas que precisavam de tratamento psicológico, precisavam e eram tratamentos dolorosos assim, de entender que aquelas pessoas eram doentes, tinham problemas mentais, precisavam de tratamento psiquiátrico. Então, era considerado como um caso de médico, né? Ser LGBT, ser uma pessoa trans, ser gay ou lésbica era motivo de medicina, caso de médico, assim. Então, toda aquela sociedade, boa parte daquela sociedade, tinha em mente que ser LGBT era doença, né? Que era uma questão de patologia, ou seja, pessoas que precisam de tratamento e que precisam de tratamento urgente, inclusive, né? Porque não era considerado um comportamento saudável, não era considerado um comportamento hum, normal, né? Nas palavras da época. E aí eu queria trazer eu já explico esse slide aí, mas por que que é importante pensar umas coisinhas assim? Esses valores, né? Falei de doença, daqui a pouco falo do crime, também falo de pecado. Esses valores presentes naquela sociedade, né? Essas ideias sobre as pessoas LGBTs, que aquele contexto da ditadura militar tinha sobre as pessoas LGBTs, eles estavam em todos os espaços, inclusive eles estavam internalizados dentro das próprias pessoas LGBTs, assim. As próprias pessoas LGBTs, em grande medida, internalizavam aqueles valores e muitas acreditavam que eram, de fato, pessoas, por exemplo, doentes, assim. Aí eu trouxe um trecho, né, de uma carta que é enviada ao jornal Lampião da Esquina, só para contextualizar. Lampião da Esquina é um jornal criado por pessoas LGBTs, majoritariamente homens gays, mas que foi criado em 1978 e dura até 1981. Ele, durante o tempo, ele vai ser também produzido por outras pessoas, como lésbicas, pessoas bissexuais, mas é um jornal que tem o intuito de ser um espaço para pessoas LGBTs, assim. Eu já vou falar um pouco mais dele para o final, mas eu queria trazer isso aqui para esse momento, porque eu acho importante para entender como as próprias pessoas LGBTs também internalizavam esses valores, porque eles eram os valores vigentes, haviam questionamentos, já vamos falar disso, mas eram muito mais vigentes do que hoje, né? Essa ideia, por exemplo, de considerar LGBTs doentes, assim. E uma pessoa enviou uma carta a esse jornal, porque esse jornal recebia cartas de pessoas de todo o país, era um jornal do Rio de Janeiro, mas recebia cartas de todo o país, porque era um jornal de circulação nacional. E ele recebe uma carta em uma edição ali do finalzinho dos anos 70, que o rapaz não se identifica, porque o jornal permitia essa não identificação, por conta de motivos de violência, né? E aí esse rapaz manda a seguinte carta, assim: há dias que tenho vontade de me matar. Meus irmãos debocham de mim, meu pai me detesta, minha mãe vive chorando pelos cantos, lamentando a minha doença. No colégio, todos caçoam de mim, na rua assobiam quando eu passo, tenho vontade de fugir, mas não tenho meios. Sinto-me a última das pessoas. É uma carta maior do que isso, eu só retirei um trecho dela, mas eu trouxe esse pedacinho dessa carta porque
quando ele diz lamentando a minha doença e não traz nenhum questionamento ele próprio, né, sobre isso, é, a gente consegue visualizar como é um menino gay, no caso aqui, como ele também, de alguma forma, internalizou essa ideia de que ele é uma pessoa que está doente por ter uma sexualidade diferente. Porque era um valor muito enraizado naquela sociedade, essa visão de doença, de enxergar as pessoas LGBTs como pessoas que precisavam de algum tipo de tratamento. E essa visão de doença causava essa reação nas pessoas de discriminação, de preconceito, porque a nossa sociedade tem uma forma de tratar as pessoas doentes que é muito peculiar, assim, né? E pessoas LGBT sendo consideradas doentes naquela época por parte daquela sociedade, tinha como consequência esse tratamento que ele traz aqui, né? Deboche ou, por exemplo, a mãe dele chorando pelos cantos, lamentando a doença dele. E aí, essa ideia, né, de, de ilustrar, de alguma forma, como esses valores eram tão presentes que até as próprias pessoas LGBTs, de alguma forma, é, internalizavam aquilo e tinham aquilo quase que como uma verdade inquestionável, assim, né? Se tiver alguma pergunta durante a minha fala, me falem aqui, por favor, ou ele me chama para eu dar atenção. Bem, outra questão, né? Questão de crime. Já falamos aí da ideia de crime, ou de doença, na verdade, e a questão de crime. Se as pessoas LGBTs, em grande medida, eram vistas como pessoas doentes, elas também, em alguma medida, eram vistas como pessoas criminosas, assim. Pessoas que eram caso de polícia, né? Que eram consideradas uma subversão comunista, ou de um atentado aos bons costumes, assim. Por que que a ser LGBT acabou de alguma forma sendo essas pessoas LGBTs de alguma forma começaram a ser tratadas como criminosas ou como caso de polícia, assim? Porque a própria atuação dos governos militares, né, e dos militares com essa sociedade, com essa parte da sociedade que é LGBT, ela configurou essa imagem de criminalizar essa parte da sociedade, assim. Era muito frequente, por exemplo, rondas em bares, né? No contexto de ditadura, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as censuras que houveram contra a comunidade LGBT, existiam estabelecimentos, bares, baladinhas, assim, para esse público, né? Criadas por esse público, em regiões mais escondidas da cidade, assim, que não eram tão visíveis, obviamente. Mas existiam esses espaços onde as pessoas podiam, LGBTs no caso, estar ali, viver o espaço e aquele momento sem ter medo de ter outras pessoas debochando, enfim, aquela situação. E era muito comum policiais militares, por exemplo, fazerem rondas em bares dedicados a pessoas LGBTs. Isso principalmente aqui no caso da minha fala em São Paulo, no Rio de Janeiro, assim. E aí, só um minuto, gente, beber água aqui. E o que acontecia, né? Essas rondas, elas não eram rondas pacíficas, assim. Elas as pessoas LGBTs, quando estavam nesses espaços, ou quando essas pessoas estavam vivendo a sua sexualidade, ou seu gênero, né, as travestis, por exemplo, nas ruas, sem sentir vergonha daquilo, sem sentir vergonha de quem era, o regime da época considerava isso um atentado aos bons costumes, assim, um atentado à moral. E isso ia criminalizando essas pessoas. O simples fato de ser LGBT e de ter um mínimo de orgulho disso era um atentado aos bons costumes. E isso gerava o quê? Essas rondas nesses bares causavam prisões, assim. Os camburões, né, os carros da polícia chegavam em frente aos bares, os policiais desciam desses carros e questionavam assim. Eles nem questionavam, na verdade, eles diziam a seguinte frase: quem é gay, entra aqui. Eles usavam outra palavra, mas não vou usar porque eu não vejo necessidade. Mas acho que vocês imaginam qual seja. Tinham pessoas de todos os tipos, gays, lésbicas, travestis, mas o termo usado era bem generalizante, assim. E prendiam essas pessoas e levavam para as prisões, assim. Essas rondas, em um prazo de 3 anos, mais ou menos, assim, nos anos 70, prendeu em torno de 1.500 pessoas, especificamente em bares, assim,
para a comunidade LGBT, né? Ou como se chamava na época, para a comunidade gay. E essas pessoas eram presas, assim, elas não estavam fazendo absolutamente nada, simplesmente estavam dentro de um bar, vivenciando aquele espaço com o mínimo de sentimento de pertencimento, de viver a sua sexualidade de forma mais tranquila. E eram presas porque era a coisa do atentado aos bons costumes, né? E isso era uma forma de criminalizar essas pessoas LGBTs. E o que acontecia quando elas eram presas, assim, principalmente com as travestis, com as mulheres trans? Houve muitas torturas e houve sim violência sexual contra muitas pessoas da comunidade, mas principalmente as mulheres trans e as travestis, assim. Elas eram torturadas e violentadas sexualmente dentro das prisões, pelos policiais militares, às vezes nem na prisão, mas dentro do próprio carro em que estavam presas, como forma daqueles homens ali, né, da polícia, enfim, de demonstrar poder sobre elas e também de humilhar essas mulheres e essas travestis. Então, esse, essa imagem de criminalização em torno das pessoas LGBTs, ela era muito presente, assim, porque elas eram presas por estarem naqueles bares, ou seja, é uma criminalização daquela atividade e do simples fato delas estarem ali vivenciando a vida delas de uma forma mais tranquila e de se expressando como realmente são, e por aquilo ser considerado um atentado aos bons costumes, né? Meu Deus, está acabando com a moral do país. Então, essa coisa do crime estava muito presente naquela sociedade, assim, na imagem do crime. Você tem o LGBT naquele contexto da ditadura visto como um doente, mas também visto como um criminoso, assim. Se tiver alguma pergunta, gente, faça, ok? Qualquer comentário também faça. E aí temos um outro valor muito presente, obviamente, naquela sociedade, que é o valor do pecado, né? A influência da igreja e da religião, a defesa da família tradicional, entre aspas, e a imoralidade, a perversão. Antes de tudo, é importante lembrar que a configuração religiosa do Brasil naquele contexto é um pouco diferente de hoje, assim. O que temos em comum é que era um país ainda cristão, né? Majoritariamente cristão. As diferenças é que hoje temos uma divisão maior entre católicos e evangélicos. Naquele contexto, era uma sociedade muito mais católica do que é hoje, assim, mas majoritariamente cristã, obviamente. E uma parte, e isso é importante, eu já quero dizer isso aqui. Tudo que eu for falar sobre religião e de como a religião tratava pessoas LGBTs, é pensando uma parte dessa religião e uma parte dos cristãos e da Igreja Católica em si, mas não ela toda. Até porque uma outra parte da Igreja, no decorrer da ditadura, começa a questionar a própria ditadura. Mas uma outra parte, tanto da Igreja no sentido institucional, padres, quanto os fiéis, aqui no caso, uma grande parte daquela igreja era bastante fundamentalista e bastante fundamentalista mesmo, quase que radical, quando o assunto era pessoas LGBTs. E aí, onde que eu entro aqui, né? A coisa do pecado. Se ser LGBT era ser, para uma parte da sociedade, doente ou criminoso, obviamente também é pecado dentro de uma sociedade marcada por uma forte religiosidade, assim. Então, ser LGBT para aquele contexto era pecado, era perversão e era imoralidade, assim. Principalmente porque parte da igreja e grande parte da sociedade religiosa entendia que a própria existência das pessoas LGBTs era um ataque à dita família tradicional, assim, um ataque, um desrespeito. E por que que eu coloquei tradicional entre aspas? Porque essa visão de família tradicional é uma perspectiva muito própria de uma parte bem única da sociedade, assim, né? De como uma parte da sociedade enxerga o que deve ser família, assim. Não é toda a sociedade que enxerga a formação de uma família de uma forma única, assim. Então, uma parte da sociedade entendia que a família tradicional era homem, mulher e crianças, né? E de preferência religiosos, assim. Então, a existência de pessoas LGBTs era considerado esse ataque a essa família tradicional, esse desrespeito a essa família tradicional, e essa imoralidade e essa perversão. E é importante dizer umas coisas sobre essa influência da religião na sociedade como um todo, assim. Isso causava, primeiramente,
uma não aceitação familiar, ou seja, era muito frequente no contexto da ditadura, famílias, principalmente mais religiosas, expulsarem seus filhos ou suas filhas, trans, pessoas travestis, pessoas LGBTs como um todo, expulsar de casa muito cedo, coisas de 12 anos de idade, coisas de 10 anos de idade, de 13 anos, enfim. Ou quando a pessoa se assume, né, para a família, assim, de não ter a aceitação familiar, como é, por exemplo, o caso daquele menino que mandou a carta para o Lampião, aquela carta que eu li agorinha, onde o menino usa a expressão que a mãe dele está lamentando a doença dele, assim. Então, essa não aceitação familiar tinha muito, era uma forma, era uma consequência também, na verdade, dessa influência da religião que enxergava a homossexualidade e o ser LGBT em si como um pecado. E é importante lembrar que é um tipo de pecado que, naquele contexto, né, a igreja entendia que era um pecado é, que digno de inferno, né? A pessoa vai literalmente ao inferno se ela não mudar de vida dentro da visão religiosa, principalmente daquele contexto. E tem um ponto importante, assim, para entender o tratamento que as pessoas LGBTs recebiam naquela sociedade. Existia uma associação muito forte por parte da igreja de associar ser LGBT com coisa demoníaca, né? Ser LGBT com possessão. Por que que é importante se atentar a isso? Para religiosos mais radicais e mais fundamentalistas, primeiro, para a visão cristã como um todo, ser demônio, o ser demônio é um inimigo que precisa ser exterminado ou que um dia vai ser destruído. Isso aqui não é um problema, tá, gente? É só uma visão religiosa e tá tudo bem. O problema é o seguinte: associar, quando parte daquela igreja e parte daqueles religiosos associavam o ser LGBT a essa coisa demoníaca, de alguma forma você associa a existência de pessoas LGBTs ao futuro que esse ser demoníaco vai ter lá no futuro. Como assim? Se essa coisa que é o demônio, né, na visão religiosa, precisa ser exterminado, tudo que é associado a ele também vai receber uma justificativa de que precisa ser exterminado, né? Ou seja, a associação de pessoas LGBTs a coisas demoníacas, né, a associação que a sociedade fazia, uma parte daquela sociedade fazia de LGBTs com a coisa demoníaca, justificava a violência. Porque se LGBTs são do demônio, e aí entre aspas, se são coisa do demônio, é justificável agredir, é justificável matar, é justificável exterminar essas pessoas, porque elas estão associadas a esse ser demoníaco, né? Então, essa associação que era feita, né, por parte daquela religião, parte daquela sociedade, de associar esse ser LGBT com esse ser que é o demônio, justificava aquela violência. E explica um pouco o tratamento agressivo que aquela sociedade dava para as pessoas LGBTs, né? Que pessoas LGBTs sofriam muitas violências físicas e verbais, assim. E aí a justificativa para a violência psicológica e física. Você tem uma visão de patologia, por um lado, que enxerga pessoas LGBTs como doentes, repetindo aqui, tem também a questão de crime, de criminalizar essas pessoas, e também tem a questão da religião. E isso tudo parece muito confuso, né? São três conceitos diferentes, porque se você pensa doença LGBT enquanto doente, então não é uma opção, ele só está doente. Se você pensa como crime, como pecado, então passa a ser uma opção, assim. Mas essas visões, apesar de confusas, elas têm uma organização, né? E a organização delas, no final das contas, são ideias que caminham juntas para a discriminação e para a repressão contra as pessoas LGBTs. E aí você vê a discriminação dentro da família, ou perante as instituições, né, perante os militares, por exemplo, ou outras instituições como a igreja e as pessoas religiosas como um todo, assim. Bom, por que que eu trouxe, antes de pensar essa coisa aqui de esquerda e direita, eu já falo melhor disso. Por que que eu trouxe esses conceitos que eu já citei, já expliquei aqui, né? Doença, crime e pecado. Para a gente entender que são valores presentes na sociedade, e reforço isso, são valores que vão que vão ficando impregnados assim, né? Eles se espalham por todos os espaços. São ideias e valores que estão presentes em todos os espaços e que vão sendo reproduzidos nos mais diferentes locais, nas mais diferentes instituições, assim, inclusive esquerda e direita.
Aí aqui eu coloquei esquerda e direita, qual o tratamento a LGBTs? Quando eu falo de esquerda e direita, eu estou falando de ideologias políticas, de posicionamentos políticos mesmo, de grupos de esquerda, de pessoas de esquerda, de grupos de direita, instituições de direita, assim. E aí, ideologias diferentes, tratamentos diferentes. Como LGBTs eram enxergados e tratados por grupos de ambos espectros políticos e como os valores vigentes da época presentes nos comportamentos dessas diferentes formas de organizar o mundo, né? Como isso tudo estava organizado. Queria fazer uma pergunta, se alguém quiser responder, claro. É, vocês, o que vocês acham assim? Quando a gente pensa em esquerda e direita, hoje temos uma configuração, mas naquele contexto da ditadura, vocês acham que a esquerda e a direita tratavam as pessoas LGBTs de forma muito diferente ou parecida? O que vocês têm a dizer? Acho que talvez diferente, não sei. Gabriel, de forma diferente? Bom, vamos continuar aqui então. Para pensar algumas coisas assim. Vamos primeiro pensar, né, as direitas e os governos militares. Coloquei aqui repressão à organização política de LGBTs, o fantasma do comunismo e LGBTs e degeneração da sociedade. Assim. Para boa parte das direitas, e principalmente para os governos militares e para o regime militar em si, que era de extrema direita, na verdade, né, ser LGBT estava muito associado a essa subversão e a essa criminalidade e à degeneração da sociedade, assim. Então, o regime militar em si foi muito repressivo com a comunidade LGBT, foi muito opressor, de fato, assim. Houve repressão e houve censura. Por exemplo, em 1978, houve uma tentativa de se realizar uma parada LGBT, que na época era chamada de parada gay, lá em São Paulo. Porém, antes mesmo de começar, porque militares souberam do que iria acontecer, foram enviados 20 carros, 20 viaturas de polícia e 70 policiais para evitar que acontecesse a parada e evitar a manifestação daquela organização assim. E, ou seja, houve muita repressão a essa organização política, né, de grupos LGBTs tentando realizar paradas ou outras formas de organização, por exemplo. Nos anos de ditadura, foram criados várias publicações, como o Lampião da Esquina, que eram jornais ou revistas voltadas para a comunidade LGBT. E eram jornais criados por pessoas LGBTs. Além do Lampião, houve outros, tinha um que era bem conhecido na época, que chamava Snoob, assim. Mas o Snoob durou bem pouco tempo. E esses jornais foram processados. O Snoob, por exemplo, fechou por conta da repressão da ditadura. Ou seja, os governos militares e os grupos de direitas, né, as direitas em si na época, reprimiam muito as organizações políticas e principalmente no objetivo de evitar qualquer avanço de movimentação desse grupo, de questionamento, de luta de rua. Houve muita repressão de fato. E os governos militares, o regime militar, o discurso daquela época associava o ser LGBT ao ser comunista, como se fosse uma ligação automática assim. Ser LGBT é ser comunista, né? E esse discurso legitimava a repressão contra as pessoas LGBTs, porque um dos discursos presentes na ditadura era que eles estavam ali para evitar a instalação do comunismo na sociedade brasileira e LGBTs foram associados a essa subversão comunista, a esse ser comunista. Então, para os governos militares, ser LGBT era ser subversivo, ser comunista, ou seja, precisa ser reprimido, precisa ser censurado para que esse tipo de movimentação política não ganhe força na sociedade. Assim. Até porque se pessoas LGBTs conseguem avançar politicamente, isso é um problema no calçado dos militares, porque é um questionamento político, né? E também havia um discurso para as direitas e para os governos militares de degeneração da sociedade. Ser LGBT é estar degenerando a sociedade, é estar destruindo a família, destruindo a moral, destruindo aquilo que se conhecia como normal, como ideal, assim.
Por outro lado, quando a gente pensa nas esquerdas, o tratamento não era muito diferente, mas era um pouco diferente, assim. O que que acontece? Quando eu falo as direitas e as esquerdas, eu estou falando no plural mesmo, porque a esquerda e a direita não é uma coisa só, né? Ela é plural, ela tem diversas formas de organização, elas têm diversas formas de organização, seja institucional, seja coletivo, de rua, enfim. Então, essas esquerdas também tinham tratamentos específicos para as pessoas LGBTs. Para uma parte da esquerda, é, ser LGBT era um vício burguês. Como assim? Coisa de burguesia, coisa de gente rica, coisa de gente que tem dinheiro. Então, para uma parte daquela esquerda, principalmente para a esquerda armada, que é a que está embaixo, eu já explico esse não masculino, ser LGBT é um vício burguês, então não há motivo para se discutir essa questão ou para dar espaço para discussões sobre as demandas das pessoas LGBTs. Isso é vício burguês, isso uma hora passa, isso nem deveria estar tendo atenção devida, assim. Existe uma parte da esquerda, que era a esquerda armada, era uma parte minoritária, ou seja, a esquerda armada era uma parte da esquerda que pegava em armas, assim. Era uma parte minoritária que não tinha, de fato, força para fazer uma revolução, mas ela existia, assim. E para essa esquerda, no imaginário dela, no imaginário dessas pessoas, desses grupos da esquerda armada, a revolução está associada à masculinidade, ou seja, quem vai fazer a mudança no mundo é aquele cara másculo, aquele cara heterossexual, aquele cara que pega em armas e que é forte, assim. E ser LGBT, principalmente ser homem gay, para essa parte dessa esquerda, é um ser não masculino, é um ser muito delicado, entre aspas, muito feminino. Então ele não seria capaz de causar essa mudança, de causar essa revolução, porque ele não teria nem força para isso, assim. E era uma visão muito presente dentro dessa esquerda, assim, mas não só nela, né? Na sociedade como um todo. Também ser LGBT era considerado algo não revolucionário, ou seja, é uma pauta que não deve ser trazida para a parte dessas esquerdas, porque ela é uma pauta antirrevolucionária e não seria importante para aquele momento. Para essa mesma esquerda armada, que considerava LGBT um vício burguês, existia uma influência dos Estados Unidos, assim, uma influência do imperialismo dos Estados Unidos, ou seja, seria os Estados Unidos exportando sua forma de vida, sua nova forma de vida, para dominar continuar dominando o mundo e dominando os comportamentos das pessoas. E que seria isso? Um vício burguês, uma coisa não revolucionária e uma coisa vinda dos Estados Unidos. E para boa parte das esquerdas daquele momento, os Estados Unidos eram um inimigo muito mal visto, porque havia uma influência dos Estados Unidos na implementação da ditadura militar no Brasil. Então, ter essa imagem dessa influência dos Estados Unidos também nos comportamentos, para essas esquerdas era mal visto, assim, né? Se o inimigo, se era o inimigo que estava causando aquilo, então não deveria ser coisa boa, naquela mentalidade. Porém, outras esquerdas acadêmicas, de movimentos de estudantes também, consideravam, marxistas também, no caso de grupos de marxistas, até consideravam as pautas LGBTs, mas consideravam elas como pautas secundárias, assim. Deveriam ser discutidas, mas depois da Revolução, assim. São pautas que devem sim ser tratadas aqui e ali, mas o grosso dessa discussão, o respeito às pessoas LGBTs, o direito às pessoas LGBTs, era uma pauta para depois da Revolução. E a Revolução no sentido de destruir a ditadura, e não só a ditadura, mas o próprio capitalismo em si, né? O capitalismo e outras formas de estrutura. Assim. Antes de partir para o último slide, por que eu trouxe essa coisa da direita e da esquerda? Para a gente lembrar do início das coisas que eu disse, a gente não pode desassociar essas organizações e essas formas de existir, de pensar, do contexto em que ela está inserida. O contexto de ditadura é um contexto muito conservador, e um contexto de muitos estereótipos enraigados, de muitos valores religiosos enraigados e valores preconceituosos e etc. Assim, e que estavam presentes tanto nas direitas quanto nas esquerdas. Assim, porque as pautas LGBTs e as questões das pessoas LGBTs, elas não são necessariamente de esquerda ou de direita. Elas podem ser abraçadas por ambas, claro que de formas muito diferentes, mas podem ser abraçadas por ambas. Naquele contexto,
houve empatia por parte de algumas esquerdas, mas no geral havia uma resistência a discutir as pautas LGBTs. E as direitas em geral, elas não discutiam, assim, elas de fato resistiam a essa discussão porque estavam muito mais associadas à coisa de entender as pessoas LGBTs como criminosos ou subversivas, assim. Mas haviam essas semelhanças entre essas esquerdas e direitas por conta do contexto que elas estavam inseridas. Era um contexto de muitos preconceitos enraigados, de uma sociedade ainda com um pensamento extremamente heteronormativo, de ver o relacionamento heterossexual como o mais adequado, também o pensamento religioso muito presente nessas visões políticas, seja esquerda ou direita, esse imaginário masculino também muito presente naquela sociedade, desse masculino no sentido de o homem másculo. Então, isso influencia essas formas de enxergar as pessoas LGBTs. Mas, para finalizar, ser LGBT não era só ser estereotipado ou só ser um ser reprimido. Houve resistência, houve uma construção de uma imagem nova sobre pessoas LGBTs e houve um sentimento de orgulho. Em que sentido? Falei do Lampião, né? Nesse contexto da ditadura, como eu disse, houve a criação dessas publicações como o Lampião da Esquina. Para aprofundar um pouquinho, o Lampião era um jornal voltado para as pessoas LGBTs e ele tinha o objetivo de construir uma nova imagem sobre as pessoas LGBTs, de tirar as pessoas LGBTs dessa situação marginalizada e de dar uma luz, assim. O nome Lampião é sobre isso, dar uma luz, colocar uma luz em cima das discussões sobre pessoas LGBTs, para que a sociedade passasse a ter uma nova imagem sobre as pessoas LGBTs. Mas o mais interessante aqui é o protagonismo das pessoas LGBTs nesse momento aqui. O jornal surge em 78, né? Que é quando começa a haver, de fato, uma abertura do regime, que ele começa a ficar menos duro. E são as pessoas LGBTs, nesse momento especificamente, a partir de 77, 78, ali nos anos 70, finalzinho dos anos 70, elas próprias começam a construir suas narrativas, construir uma nova imagem sobre si, fazendo esse movimento de resistência mesmo, assim, de não esperar que o outro construísse algo sobre si, mas a própria comunidade criasse essa sensação de orgulho, de ser um espaço também representativo. O Lampião era um espaço representativo, de mostrar para as outras pessoas, para a sociedade como um todo, o que de fato era ser LGBT e desassociar dessa imagem criminosa, dessa imagem doente e dessa imagem de pecado, e de mostrar para as pessoas LGBTs que elas precisavam, de alguma forma, se olhar de uma outra forma, de sair daquela posição que foram colocadas e de criar uma nova imagem sobre si, assim, de criar um sentimento de orgulho. Então, houve resistência também, houve protagonismo. Ser LGBT na ditadura foi, como o Gabriel disse no início, muito repressivo, muito difícil, mas pessoas LGBTs não deixaram de construir a sua própria história, de construir uma nova imagem sobre si e que tem reflexos nos dias de hoje, assim, muito reflexo. Era esse o vídeo de hoje, como eu disse. Se você quiser saber mais sobre esse tema, tem um livro sobre isso, que é o meu TCC, vai estar na descrição. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, deixe seus comentários, que tenha sido um vídeo educativo e informativo. Então, repito, compartilha, deixa like, se inscreve nesse canal, continue acompanhando esse canal e até o próximo vídeo.